dele, né? Então falou de você. Então você resolve tudo aí. Ele falou, vai lá falar com o Pedro lá se você precisar. Tá tudo isso online para fazer a... Vocês estão fazendo isso também? Bom, então eu vi que, Carol, a melhor coisa que mudar o seu menino. Verdade. Ele não fez. Um só, né? Mas com esposa e cabelão, né? Não é estilo, né? Andreinha deu aula para vocês, André Vanessa? Ô, Andreinha, você, André Vanessa? E aí, ó, faz tempo que eu não te vejo, né, cara? Desde quando começou apenas lá. E aí? Pensei que fosse ficando nova, então. Não, mas a dela funcionou na apenas nova. Não, tô brincando, então você tá substituindo porque ele tá com o nenenzinho lá, né? É o Wellington. Isso. Aí, você tá bem, querido? Tô bem, você. Maravilha, bom te ver. Eu sempre mando um beijo. Fala, se ela comprar uma minha mulher, você manda um beijo pra ela. Ela foi minha aluna? Foi. Isso. Lá no Latino. Manda um beijão pra ela, tá? Felicidade, querida. Obrigado. A da apostila já é legal. Lá, pequenininha. Beleza. Não, mas aí essa tabela que você quer, fica ela. Esse confere aí, olha, ele me deu na página 342, vê se é isso aí. Não sei, ó, vou tirar aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Sabe que no pessoal, eu levo o computador, né? Fica a câmera aqui, eu só plugo o computador para.
uma lapelinha aqui. Página que nós estamos fazendo exercício, pessoal, é a página 342, tá? É o exercício de número 2. Ok? Vamos lá. Considere os números atômicos do estrôncio 90 e do cálcio 20. Opa! Então vamos lá, ó. Cálcio 20 e o estrôncio 90. Tá. É correto afirmar que a semelhança do composto químico entre o cálcio e o estrôncio ocorre por quê? Então vamos lá, pessoal, olha só, o professor preparou aqui, deixa eu botar para lá de cá esse fone aqui, tá? Eu preparei um slidezinho para mostrar para vocês as propriedades, né, e a classificação desses elementos aqui, ó. Deixa o professor ver aqui. Aqui. Vamos na tabela periódica aqui para a gente tentar entender aqui, ó. Vamos lá então. Ó, o estrôncio está aqui, nessa região da tabela, e o cálcio está aqui, nessa região da tabela. Então, nós estamos aqui, ó, na família 2A, né? Então, ele está assim, ó, os dois. Eles estão, ó, na família 2A ou no grupo 2, tá? Então, vamos ver se a gente acha respostas. Isso é facinho, né, pessoal? Vamos lá. Apresentam aproximadamente o mesmo raio atômico, de hipótese alguma, né, pessoal? Como que a gente viu o raio atômico aqui na tabela periódica? Estão lembrados? O raio atômico tem característica do quê? Conforme se aumenta a quantidade de elétrons, o raio atômico ele vai fazendo o quê? Ó, ele vai aumentando. Então, o raio atômico ele vai de cima para baixo. Então, eles não têm o mesmo raio atômico. Oi? Tá. Beleza. Obrigado. Obrigadão. Já me apresento. Vamos fazer esse exercício, eu me apresento. Tá? Que eu não me apresentei, não falei nada. Então, vamos lá. É correto afirmar, beleza. Vamos na B. Apresentam o mesmo número de elétrons de hipótese alguma, né? Sabe por quê? Cada átomo, ele vai ter o que em consideração aí? Né? Números de elétrons diferentes. É a mesma coisa chegar para você e falar assim, ó, seu número de documento de CPF é o mesmo que o meu? Não. Cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem o seu número atômico, beleza? C. Ocupa o mesmo grupo da classificação periódica, logo tem o mesmo número de elétrons na camada de valência e formam cátions com a mesma carga perfeitamente. Então, olha só. Esses carinhas aqui, ó, eles são da família 2A, tá? Então, se eles são da família 2A, a carga deles vai ser o quê? Ó, 2 mais. Então, eles estão no mesmo grupo, na mesma família e vão conseguir a mesma carga. Então, 3, né? Exercício 3, né? Que eu viajei, né? Isso. É o 2 mesmo? É o 2 mesmo. Eu que estou viajando. O 2, então, vai dar a letra C, tá? Então, vai lá o professor... Oi. Cadê? Onde que veio aqui? Eu não sei também. Não tem caixa de som aqui? Outra sala tinha. Fala aí, pessoal, o que vocês querem perguntar? Tá que vem aqui, só para respeitar o cara, né? Que essas modernidades assim a gente não costuma ter, tá? Então, olha só. Vou me apresentar primeiro, né? Nem falei. Os caras foram mexendo ali. O professor Wellington, chamado também de Post Malone. Também. Faz assim, esquece a careca aqui, assim, do pai aqui, só fica ali. Por quê? Não, eu não gosto de cantar, não. É só rock, ó. O Post Malone, ele é meio... É igual, cara, é igual. É parecido, né? O dia que eu vi, eu me assustei. Um aluno mandou para mim assim, um recado, assim. Falou, professor, olha só, esse cara é igual a você.
Aí ele tava bem no começo de carreira, assim, dançando, assim, na rua. Eu falei, caralho, mas é igualzinho, né? Igualzinho, igualzinho. É que com máscara não parece, né? Então, né, fazer aqui, né? Aqui. Fazer a barba também, a barba dele é diferente. Não, a barba é igual também, o bigode é igual também, é. Então, vou raspar também pra ficar igual ele. Né? Aí, que nem eu falei pra vocês, sou amigo do Vitão já tem muitos anos. Trabalho com química já tem uns 20. Sou formado pela UEL e formado na física na UFMS. Sou formado nas duas disciplinas, tá? Então, assim, o que ele me pediu? Pediu para mim fazer uns exercícios com vocês sobre propriedades da tabela periódica, tá? Então, olha só. O que eu separei aqui, ó? Primeiro, a tabela, para a gente relembrar algumas coisas relativas da tabela, porque assim, ó, é importante vocês observarem o quê, ó? A gente tem um total de 18 colunas, que são chamadas de grupos, né? Nós temos aqui, deste lado de cá, né, os elementos representativos. Aqui, ó, nós temos os elementos de transição, juntamente com esses daqui, tá? Para cá, aqui, ó, nessa outra região, a gente também tem os elementos representativos. Quais são as características mais comuns que a gente vai perceber? Quando ele trabalha com a linha, ou ele trabalha com o período, que são 7, de acordo com as 7 camadas do átomo, esses caras aqui, ó, eles vão ter propriedades físicas iguais. Ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? Quando a gente fala em família, é o que aconteceu aqui, ó. O que a gente percebe na família? A gente vai ter a mesma carga, eles vão ter, né, mesmas propriedades químicas, ou seja, aquele cara reage com a água, bom, ele libera oxigênio, beleza, aquele cara ali, ele combina com outra molécula e forma esse composto. Ah, aquele de baixo também forma o mesmo composto. Então, assim, família, propriedade química, tá? Linha, propriedade física, beleza? Aí o que acontece aqui, ó, eu deixei mais para cá aqui pro finalzinho aqui da história aqui. Achei. Aqui, ó. Dentro dessas propriedades periódicas, foi o que ele falou para mim, tá? A gente tem alguns pontos para ser tratados aqui. Então, por isso que eu falei, vou primeiro falar um pouquinho para depois a gente resolver esses exercícios, porque próxima aula ele pediu para mim falar sobre ligações iônicas, tá? Então vamos lá, olha só. Afinidade eletrônica é energia liberada quando se adiciona um elétron ao estado, né, isolado desse átomo aí. Eletronegatividade é a força com que o átomo atrai elétrons no instante da ligação com o outro. Então isso aqui, ó, tem muito a ver com a ligação que vocês vão ver na próxima aula aqui, professor. Tem muita relação com a ligação iônica isso aqui, tá? Reatividade química, né? Reatividade do elemento está relacionado com a perda ou ganho de elétrons, cátions e ânions. Também tem um macetinho lá na tabela. Caráter metálico e não metálico. É capacidade que o átomo tem de perder elétrons e se transformar no íon positivo. Então, ó, bate um olho aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente tem, né, as propriedades em si. Por que a eletronegatividade e a eletroafinidade, ou afinidade eletrônica, como queiram chamar, tem essa situação aqui, ó? Justamente porque esses carinhas aqui em cima, eles têm o menor tamanho, o menor raio atômico da tabela. E são sujeitos extremamente negativos. Sabe aquela história boba assim? Deixa eu pegar o apagador aqui. Sabe aquela história boba assim que o cara fala assim, não é boba não, tá? Mas as meninas pequenininhas gostam dos caras grandão? Você sabe dessa história? Sabe, né? Ó, as meninas pequenininhas, elas gostam dos caras grandão, ó. É desse jeito que funciona. A natureza também é desse jeito aí, né? Agora tem umas mulheres grandonas que gostam dos caras pequenininhos, não tem? Pensa lá. Aquilo ali, ó, tem relação o quê? Com a eletronegatividade e com a eletropositividade. Porque assim, ó, se esse caboclo aqui, ó, nessa região aqui, ele é piquititico, aqui a gente vai ter os caras, né, maior e com o tamanho maior e mais positivo. Então vai combinar um cara pequenininho
Um cara grandão, né? E outra. Estão lembrados de fórmula que é essa aqui, ó? Olha lá. 2 bolinhas, 3 bolinhas? O que é 3 bolinhas? Olô, pessoal. Aí, ó. A água. Esqueci de pôr o par eletrônico aqui, ó. Olha lá. A água. Aquela representação ali não foi o professor que inventou, não, tá? Eu não inventei nada disso aqui, não. Isso aqui já existe e tem prêmio Nobel disso aqui, tá? É a linguagem de John Dalton. John Dalton, ele fez o átomo sendo uma bolinha, estão lembrados? E as bolinhas se combinavam para formar as moléculas. Beleza? O que acontecia dentro desse processo aí, né? A bolinha menorzinha é aquela que está nessa região aqui, ó. A bolinha maiorzinha vai estar nessa região. Então, a gente sempre vai ter esse contraste aí. Tranquilos? Beleza, meninas? Meninos? De boa? Se quiser falar com o professor, fala, porque assim, a minha tela aqui só tá o slide, tá, pessoal? Não consigo ver o chat de vocês, tá? Vamos olhar outra coisa aqui, ó. Reatividade. Olha só. Os caras aqui em cima, ó, né? Os não metais são bem reativos, ó. Tamaninho, pessoal, importa muito, que é o raio atômico, né? Ó, caráter não metálico, onde que eles estão? Estão aqui, né? Estão lembrados como é que é o esquema da tabela periódica? Vamos voltar lá atrás para vocês lembrarem lá, ó. Cadê? Cadê você? Aqui. Aqui, ó. Vamos lembrar aqui, ó. A gente tem metais nessa região aqui, tá? É que o outro slide que está a tabela colorida do professor, tá? Aqui, ó, nós temos os não metais, que são esses caras aqui, ó. E aqui, gás nobre, beleza? Então, assim, tabela periódica é uma ferramenta para vocês utilizarem. Então, não precisa ter medo, ó, que você pegar a tabela periódica assim, ó, e for ler a tabela periódica. A função sua é aprender a fazer a leitura da mesma. Tranquilos? Meninos e meninas, querem perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, pode perguntar para o professor. Por isso que eu falei, vou primeiro passar umas ideiazinhas para vocês aqui, para aí a gente falar um pouquinho. Vamos lá. Propriedades periódicas, ó, potencial de ionização. Energia necessária para arrancar um elétron da camada mais externa para um átomo isolado. Precisa arrancar o elétron. Quando você tira esse elétron, você tem esse potencial de ionização. Raio atômico é definido como a meia distância entre dois centros de átomos vizinhos. Meu, esquece isso aqui. O que é raio atômico? Quanto maior for o tamanho do átomo, maior é o raio dele. Por quê? Estão lembrados? Você tem aqui, ó. Opa! O núcleo, certo? Aí você tem a primeira camada, segunda camada, terceira camada, ó. Aí vai indo, tiozão, ó, vai indo. Isso aqui é o raio atômico. O que ele faz no raio atômico? Ele mede a distância entre o núcleo e a última camada do átomo. Isso é o raio atômico. Como que o raio atômico ele faz? Vamos voltar à tabela. Eu sou gordo porque eu gosto de comer, tá? Porque eu fico o tempo todo mexendo na aula, tá? Só para falar. Aqui, ó. De cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque aqui é os pequenininhos. Ó. 1 próton, 3 próton, aí vai indo, ó, tá vendo? É que eu tô meio cego aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Aqui é 55, que é o césio. Ele vai vindo assim, ó. Dessa maneira aqui. Tranquilos? Tranquilas? Fácil? Teta? Química é fácil, né? Vocês gostam mais, química ou física? É uma das duas. Eu sabia que você ia falar isso daí. Por quê? Campos elétricos, campo magnético, muito massa, ó. Você fica viajando lá, eu gosto, hein? É bom ser nerd, sabia? Não é ruim ser nerd. Tem gente que fala assim, ser nerd é a pior coisa do universo. Pelo contrário. Ser nerd é a melhor coisa do mundo. O nerd casa, tá? O nerd tem filhos. Porque antigamente o estereótipo do nerd era aquele cara antissocial, que só pensava em estudar. Não. Hoje em dia o nerd ele faz todo tipo de coisa que todo mundo faz. Então você pode ser um nerd.
Pense bem. É aquela história, né? Que não, professor, eu tive que ler literatura, bicho. Pensa, professor, lendo Vidas Secas. Eu lembro, tá? Porque eu li, curti isso. Tive que ler para passar no vestibular, porque senão não tinha outra opção. Então, às vezes, você tem que estudar química para você passar no vestibular. Só que tem aquela história que eu sempre falo, eu sempre costumo falar. Tô até careca de tanto falar isso. Você gosta de história? É. Eu também. Você gosta de geografia? Eu também. Você gosta de física? Eu gosto. Você gosta de química? Eu gosto. Tá vendo? É isso aí que faz a diferença. Às vezes não é gostar, mas sim entender. Por isso que eu sempre falo, isso aqui não é impossível. Você deu aula para um aluno de 92 anos de idade, eu não vou fazer vocês entenderem isso aqui? Para. Ó, densidade. É a analogia entre a massa e o volume de algum elemento. Pode ser chamado também de massa específica. A gente já vai ver os desenhos. Volume atômico. É a quantidade de átomos que existe em um mol. Alas. Vem aqui, ó. Olha os desenhos. Pensa um pouquinho. Você não viu para trás eletronegatividade? Vi, professor? Você não viu que os caras mais eletronegativos estavam nessa região aqui? E, professor? Então significa que eles são mais iônicos. A energia de ionização impera aqui, ó. Olha lá. Raio atômico, professor, você mostrou, mostrei. De cima para baixo, da direita para a esquerda. O cara que tem maior raio atômico na tabela é o Frâncio. Gigantesco assim a bola dele. Ó, nota uma coisa aqui. A gente não está nem vendo aquela parte de baixo aqui da tabela, né? Você nem vê isso aqui. Isso aqui já é coisa já mais para frente, tá? Densidade, ó. Ó. Fica bem no centro aqui, ó. O elemento mais denso da tabela é o ósmio. Volume atômico. O que ele falou de volume atômico? Quantidade de mol que você tem desse elemento, né? Cada elemento varia a sua quantidade de mols, tá? Então, o volume atômico tem a ver com, praticamente, né, ó, nessa região aqui, ó, da densidade, só que aqui ele abre as perninhas aqui. Beleza? Bora fazer exercício agora que acho que dá, nós damos conta, tá? Vamos deixando aqui nos nossos lembretes. Esses lembretes são bons para a gente fazer exercício, tá? Bom, fizemos 2. Vamos pegar o 1 aqui, ó. Vamos lá, 1. Olha, é bonito, 1 tem tabela periódica, né? FUVEST 2014. Observe a posição do elemento químico RH. Cadê o RH aqui, ó? RH. Aqui, ele aqui. Vou deixar o mouse em cima dele aí. Está ali. Assinale a alternativa. Qual parte? 3, 4, 2. Valeu. Tá me ouvindo aí? É que o velho aqui é meio burro, tá com o microfone aqui, mas fala gritando. É. Essas pandemias deixam a gente muito louco, né? Não queira se ver toda hora dando aula, tá? É horroroso. Você faz umas caretas assim, nossa, é terrível. Terrível, velho. Negócio de dar aula online é porque a gente é obrigado mesmo. Que Deus o livre. Uma vez eu assisti minha aula, eu falei, nossa. Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Possui massa atômica menor que a do cobalto. Ó, vamos ver se eu consigo enxergar bem aqui, ó. O cobalto está aqui. Ó, como que ele vai possuir massa atômica menor, né, pessoal? Ó a massa dele aqui, ó, 102,9. Na tabela de vocês não tem esse dado, tá? E o cobalto, 58,9. Claro que o ródio vai possuir massa atômica maior, né? Não menor. Apresenta reatividade semelhante ao estrôncio do 5º período. Ó, vou ler de novo, hein? Apresenta reatividade semelhante. Pessoal, olha para mim aqui. Como que ele vai apresentar reatividade? Reatividade não é processo químico? O que o professor diz para vocês sobre processos químicos? Eles vão envolver as colunas, não as linhas. As linhas são processos
físicos, tá? Então tá errado essa daí. É um elemento não metálico? Pelo amor de Deus, né? O que o professor disse para vocês aqui, ó? Ó, tudo isso daqui que tá mais claro aqui é metal, ó. Ó, na tabela periódica aqui. É uma substância gasosa a temperatura ambiente? De hipótese alguma, né, pessoal? Ó, o senhor vai dar uma dica boa para vocês aqui, assim, ó. Os gases nobres, que são os últimos aqui, ó, lá da tabela periódica aqui, ó, são os únicos que a gente vai encontrar gases com raios mais elevados aqui. Todos os outros que a gente costuma ver, oxigênio, nitrogênio, flúor, tá? Esses cloro, esses caras têm raio menorzinho. O gás é instável. O gás é instável. O gás ele é de fácil escape. Então o raio dele é menorzinho. Então sobrou pra gente AE, é uma substância boa condutora de eletricidade, porque trata-se de um metal. Beleza? Entendidos? Pode falar. Professor, Eita, bora! Fale. o senhor pode explicar de novo por que a D está errada? Eita. Por que é o quê? O senhor pode explicar de novo por que a D está errada? A B está errada? Não, a D de dado. A D de dado? Ah, é uma substância gasosa. Ó, D, é uma substância gasosa a temperatura ambiente? De hipótese alguma, ela é um metal, né? Ela é um metal. Deixa eu falar uma coisa aqui, para mim ver o chat deles aqui. Me mostra como é que faz. Fala a jogada. Tô vendo, mas não tem como você diminuir um pouquinho, assim, isso, aumentar um pouquinho aqui. Vai ficar muito pequenininho, né? Não, mas aí não, fica tranquilo. Porque aí é o seguinte, só preciso dos desenhos mesmo aqui, ó. Ó, os desenhos aqui, tá? Mas isso, você achar que é só maximiza e dá um avião, porque desenho dela. Fechou, valeu. Ó, vou repetir aqui então, hein, pessoal, ó, vou repetir lá a dúvida lá, tá? Por que ele não é um sistema gasoso, não um sistema gasoso? Ó, viajando, uma substância gasosa, tá? Vamos voltar aqui na tabela periódica aqui. O professor diminuiu para mim enxergar um pouquinho o chat de vocês, tá? Mas funciona assim, ó, presta atenção aqui, ó. Se você olhar na tabela, a gente tem uma concentração alta dos metais aqui, ó, nesse ponto. Inclusive, o ródio ele é um elemento de transição aqui. Então, os elementos que são sistemas gasosos, eles estão nessa região aqui, ó, que são os chamados de não metais, ou ametais. Então, não tem como você definir a D, porque a substância gasosa teria que estar naquela região, não nessa região dos metais. Então, ele trata-se de um metal. Beleza? Respondido aí? Sim, achei. Isso, deixa o chat aí que fica mais fácil. Vamos por 3 aí, pessoal. Vamos lá, Mackenzie. Tá? A seguir, são fornecidas as distribuições eletrônicas das camadas de valência dos átomos X, Y, Z. Beleza? Então vamos lá, ó. O X é 2s2, 2p6. O Y, oi? 5? Perfeito. É porque no meu celular aqui tá... Sabe aquele cara que quer... É até bom, né? Porque você sabe aquele cara que tá querendo ser pai e tira aquela foto daquele jeito pra nós, ó? Tá. Pode pegar. Não, pode deixar aqui. É 5p5, beleza. 4p5. É 4s2 aqui, né? E 4p5. Confere aí, vê se é isso mesmo. Vê aí, pode ver.
Perfeito. A partir dessas informações, é correto afirmar. O Y é um metal alcalino terroso? Pessoal, ó. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Não sei se o Vitão passou para vocês aqui. Mas vamos lá. Cadê o apagador desse troço aí? Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tabela periódica, né, gente? Ó. Tá aqui. Beleza? Primeira, segunda. Então, ó. Família 1, família 2, né? Ó. 3, 4, 5, 6. Vou jogar um pouquinho mais para cá, tá? 7. Ó. Família 8. Beleza? Tá aí as colunas, as famílias e os elementos representativos, tá? O que acontece aqui, ó? Família 1A, ele vai terminar em S1. Todo mundo. Família 2A, em S2. Todo mundo daquela coluna. Isso é uma característica química, tá vendo? Família 3 vai terminar em P1. Família 4, ó, P2, P3, P4, P5 e P6. Estão conseguindo ver aqui o P6? Tá lá. Só que é assim, ó. É que nem eu falei para meus alunos ontem. Não tem como você chegar só no P sem antes passar pelo S. Você não tem lá o... Vocês fizeram o diagrama. Sapo pula dentro. É que vocês fizeram diferente, né? Sexo dá filhos, não é isso? Não? Não fizeram o diagrama de Linus Pauling? Já fizemos? Então, tá. Então volta aqui. É que lá no primeiro ano foi diferente lá o diagrama. Vamos lá, ó. Passa pelo S2, tá vendo aqui, ó? Pelo diagrama de Pauling, a gente tem que passar pelo sistema S2. Você não vai escrever P. Então você não pode chegar aqui, ó, e escrever assim, ó, 3P1. Não, você tem que passar pelo 1S2, 2S2, 2P6, para aí você chegar no 3P1. Então, o que acontece? Lá na tabela periódica, para mim chegar no P, que o professor está comentando lá, eu tenho que passar pelo S. Então, ó, raciocina comigo aqui, ó. Família 1A, S1. Família 2A, S2. Família 3A, S2 com P1. Ó, 2 com mais 1 dá quanto? 3. Que família que ele é, ó? Família 3. Pensa aqui, ó. 2 com 2 dá quanto? 4. Que família que ele é? 4. Então é só vocês guardarem. Não sei se vocês têm isso aqui anotado, ó. Esse ponto anotado, mas é bom. Por quê? Ele julga no exercício assim, ó. O elemento Y é o metal alcalino terroso. Gente, ó. Olha o elemento Y aqui, ó. Ele está terminando em S1. S1 é a família 1A. Então, ele é só, ó, metal alcalino. Tá? Vou apagar isso aqui, ó. Então, tá errado, né? B. Os elementos X e Z pertencem ao mesmo período, todavia, mais eletronegativo do que Z. Os elementos X e o elemento Z. Então, vem cá, ó. Onde que eu sei que é o período que eles se encontram? Ele não terminou em 2? Certo? Então, esse cara aqui, ó, ele está no segundo período.
vendo? Esse cara aqui, ó, não termina em 4 no nível de energia? Então, esse cara aqui, ó, ele está no 4º período. Tá vendo aí? Então, ó, ele fala assim, ó, X e Y pertence ao mesmo período de hipótese alguma. Como que a gente identificou? Pela camada de valência. Tá vendo ali, ó? A camada de valência determina para mim, tá? Aquele sujeito ali. Fechou? É esse mesmo, rapaziada, que vocês estão falando aí, Alexandre? É esse mesmo. É isso aí. Eita. Sei lá o que eu fiz. Aqui. Beleza? Vamos continuando aqui, pessoal. Mil desculpas. O elemento X apresenta maior afinidade eletrônica do elemento Y. O elemento X... Ó, o elemento X... Onde que eu vou localizar o elemento X? Vou dar uma dica para vocês, hein? Ó, ele vai estar na segunda linha, também é chamado de período, e só uma última camada, ó. Então, ele tem 7 elétrons na última camada, perfeito? Então, ele vai estar 7, ele vai estar aqui, ó. Segundo, né? Isso, vai estar aqui, ó. Conta aqui, 1, 2... Ele vai estar nesta região aqui, ó. Beleza. Apresenta maior afinidade do que o Y. Olha o Y aqui, pessoal, ó. O Y é um metal alcalino, ó. Nota uma coisa aqui com o professor, ó. O Y está nessa região e o Z está nessa região. O que eu disse para vocês? Afinidade eletrônica sempre está nessa regiãozinha aqui, ó. Quer ver? Olha o desenho aqui, ó. Aqui, ó. Afinidade eletrônica onde vai estar, tá? Então significa o quê, ó? O nosso elemento lá, ó, que é o elemento X, ele vai estar nessa posição aqui, ó. Enquanto o Y vai estar para cá. Então, automaticamente, a alternativa C, ó, está correta. Beleza? Eu sei, resolver exercício é chato, né? Você fica olhando. Deixa eu ver mais o que ele pediu aqui. Eita, ele tirou foto de um negócio aqui. 341, vira aí. Ele pediu para fazer uma também aqui, ó. Isso, uma de somatório. Isso. Tá aqui, daqui eu consigo ler. Ó, vai na 341, meus queridos, mil perdões, ele pediu para resolver página 341, exercício 2, ó. O meu quadro tá uma bagunça, como sempre, tá? Mas, ó, vou pôr para cá para vocês, ó. Página 341, o 2. Assinale o que for correto. Dentro de uma família na tabela periódica, todos os elementos químicos têm temperatura de fusão aumentada, com aumento do número atômico. Ó, olha aqui, professor. Pensa uma coisa. Se você está aumentando o átomo, a tendência é aumentar o ponto de fusão e de ebulição. Porque ele vai ficar maior, você vai gastar mais energia para o processo. 0,1 está correto. Não sei se eu estou falando grego, vocês estão concordando tudo comigo, pessoal? Estou falando grego aqui? Não, vocês estão assim. Professor, Fala! mas seguindo essa lógica, o elemento com maior ponto de fusão tinha que ser... Não tinha que ser um que seja maior que o tungstênio? Não, mas é o seguinte. O ponto de fusão e de ebulição, ele tem características semelhantes no mesmo período. Ou seja, na mesma linha. O que acontece aqui? Conforme se aumenta o raio atômico do elemento, vê se você concorda com o professor, se aumenta o tamanho da espécie. Se você aumenta o tamanho da espécie, vai aumentar o valor do ponto de fusão e de ebulição.
Você não está comparando na mesma linha. Você está comparando na mesma coluna. É aí que tá. Porque assim, ó, vê se você consegue raciocinar comigo aqui, ó. Conforme vai crescendo os átomos, o raio atômico dele também vai, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, fiz o 7 aqui, ó. Conforme aumenta-se o raio atômico, vai aumentar o tamanho do átomo. Se aumenta o tamanho do átomo, você vai ter que gastar mais energia nesse átomo. Para você ou romper essa ligação química, ou para você transformar esse átomo em outra substância, em outro elemento químico, em uma mistura, em uma reação química. Então, o raio atômico, ele vai de cima para baixo. Automaticamente, o ponto de ebulição e o ponto de fusão são características que dependem do tamanho do átomo. O que o professor disse que você deve ter confundido no anterior? Eu falei o seguinte, na mesma linha, a gente tem propriedades físicas semelhantes. Aqui não é semelhante, aqui é diferente. E é o diferente que ele está perguntando para nós aqui. É isso que você tem que botar na tua cabeça. A linha te dá propriedades físicas semelhantes. A coluna te dá propriedades químicas semelhantes. Só que, ó, bota uma coisa na cabeça. Conforme se aumenta o tamanho do átomo, aumenta-se o ponto de ebulição e o ponto de fusão dele. Beleza? Ok. Professor, Pode falar. o senhor pode só ligar a luz do quadro, que tá meio difícil para enxergar? Não entendeu? Você pode só ligar a luz do quadro, aí no canto esquerdo da parede. Nossa, onde está a luz? Obrigadão, senhor. Isso, vão me auxiliando aqui. É tudo novidade para mim, pessoal. A escola que o professor trabalha é uma canetinha, é um vidro, diferente. Faz tempo que eu não trabalho com giz. Gostem. Dá saudade, nostalgia isso aqui, ó. As camisetas ficavam tudo branco aí. Então vamos lá, vamos ver o 2 aqui, ó. Ó, o que ele fala no 2? Qualquer átomo que apresenta N camadas de elétrons sempre terá maior raio atômico do que um átomo que apresenta N-1 camadas. Ô, pessoal, pelo amor de Deus, né? Ó, ele está falando, ó, um cara que apresenta N camadas sempre vai ser maior que um cara que apresenta N-1, lógico, né? A própria matemática está mostrando para mim isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma camada a menos, ó, do que esse cara aqui. Então, ó, 0,2, tá bom. É 0,2? Isso, né? 0,4. Os gases nobres apresentam eletronegatividade nula. Possuem energia de ionização e afinidade eletrônica com valor igual a 0. Pessoal, né? Vou falar para vocês aqui, ó, para vocês. Pelo amor de Deus, né? Deus seja Pai. Tudo que o gás nobre tem é ser preenchido. Ele está tudo bom. Está tudo certo com ele. Nem mexa com ele. Todo mundo para trás aqui, ó. Deixa eu voltar a tabela aqui, ó. Todo mundo para trás aqui, ó. Onde está o mouse do professor aqui, ó. Todo mundo para trás aqui quer ser esses caras, ó. Inclusive esses aqui, todo mundo. Então tá tudo preenchido nos caras. Então tá certo. Ah, professor, mas eles não... Não. Eles vão ser péssimos para reagir com todo mundo, porque eles já estão preenchidos. Ah, professor, existe? Existe, só que eles vão ser péssimos. Tá? Então 0,4, bom demais também, hein? Que exercício bom. A massa atômica e o volume molar dos gases são propriedades periódicas. Ó, o professor acabou de mostrar para vocês aqui, ó. Vamos voltar aqui. Cadê? Propriedades periódicas, ó. Olha lá, propriedades periódicas. Aqui, ó, ionização, raio atômico, densidade, volume molar, ó.
propriedades periódicas. Correto também, pessoal. Ó. Então, somatório deu 2, 3, 7, 15, pessoal. Confere aí se deu 15 mesmo. 3, 7, 7 com 8, 15. Acho que vocês, né? De tarde que eu vou dar aula para vocês, né? Vão ser vocês ou vão ser eles? Amanhã, mas vão ser vocês. Tá. Então, amanhã à tarde, o professor entra em ligações iônicas. Tá? Ligações iônicas. Isso, propriedades químicas. Linhas. Só que aí o que aconteceu? Ele confundiu uma coisa aqui, mas ele confundiu uma coisa que vale a pena a gente comentar. Porque o que ele falou, professor, mas o senhor não disse que a relação do ponto de fusão não tem a ver com propriedade física, só que é assim, ó. Quando você está na mesma linha, que é o mesmo período aqui, ó, antes de eu ir embora, né, esse carinha aqui, ó, quando você está na mesma linha aqui, as propriedades físicas são semelhantes. Só que o que acontece? Conforme aumenta o tamanho do átomo aqui, aumenta a bolinha. Então, se aumenta a bolinha, consequentemente, o que vai acontecer? Os pontos de fusão que eu tinha escrevido aqui em ebulição, eles vão multiplicar. Por quê? Porque o átomo vai ficar cada vez maior. Pensa assim. Quanto maior for o átomo, mais difícil de você romper. A maior, vai gastar mais energia. Sabe aquela história? Na natureza, fica tranquila. Professor, Pode falar. na mesma linha, as propriedades são físicas ou químicas, que é semelhante? A linha é o período, é físico. A linha é física. Tá? Beleza, prof, obrigada. De nada. Vocês estão tão educadinhos, cara. Vocês estão tão educadinhos. Eu vou elogiar vocês aqui, então. Eu vou falar que então, a turma de 6 lá é 10, hein? Mas ele falou pra mim que o terceiro ano vocês eram de boa, né? Tchau, professor, até amanhã.
Bom dia, professor. Se assustou, professor? A gente não tá te ouvindo, tá? O microfone tá desligado. Oi, estão me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Desculpa, professor, pelo susto. Eu juro que foi sem querer. Beleza, então. Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos lá. O que eu estava falando? Ah, eu estava perguntando se você está bem, né? Tá tudo bem com você? Tá tudo certo mesmo? Alguém vai fazer vestibular no meio do ano? No meio do ano agora? Vai fazer? Vai fazer qual? Nossa. Para onde? Guarapuava? Aham. Mas você quer estudar lá, então? Ah. Mas é um bom lugar, né? Perto da praia. É sim, mas tá mais perto de Campo Grande. Rapidinho você desce ali. Maringá, né? É rapidão você desce. Lógico que passa, para. Em Cuiabá? Por quê? Entendi. Cuiabá, você tá louco, cara. Fui uma vez pra lá. Lá é quente, lá é muito quente. Lá é. Eu cheguei no aeroporto 2 horas da manhã, e não fica em Cuiabá, né? Fica do lado ali, Tangará, né? Várzea Grande, Fica em Várzea Grande. Aí eu cheguei no aeroporto, o comandante falou assim: sejam bem-vindos a Cuiabá, não sei o que, agora são 2 horas da manhã, 35 graus. Eu falei: quê? 2 horas da manhã, 35 graus. Eu falei: quê? Oi? Não, fui no verãozão mesmo. Fica muito abafado, porque parece que lá é parece que a cidade foi construída assim, tem uns morros, né, em volta, assim, aí fica bem abafado, né? Aí fica muito quente lá. Eu fui lá na Chapada, é massa lá. Mas não mudaria para Cuiabá, não. Eu sou bem de boa com Cuiabá. 35 graus, 2 horas da manhã, tá louco, né? Ar-condicionado lá não é luxo, é necessidade lá. Tem camelô em todos os lugares lá. Eu fui numa casa, a pessoa, cara, é verdade, eu fui numa casa para levar alimento para as pessoas. A gente foi fazer um trabalho social lá, uma comunidade. Era uma casa muito pequena, tinha ar-condicionado. Tinha ar-condicionado na casa. Óbvio, né, que estava tudo ligado no gato, né? Ninguém estava pagando energia ali, né? Mas tinha ar-condicionado, o pessoal falando, e torando lá, ninguém paga energia, né? Tava torando ar-condicionado lá. Porque realmente é muito quente. Aí eu nem julguei o pessoal, né? Eu fiquei super feliz de entrar lá na sala e tá torando. Eu fiquei lá conversando com eles um tempão, né? Porque não dava, cara. Nossa, muito quente mesmo. Mas legal. Tomara que você passe lá, curta bastante Cuiabá. Ó, nós vamos começar por sociologia. E aí nós vamos bater um papo agora sobre o capítulo... a apostila de vocês não fala capítulo, né? Chama aula 4. Nós vamos falar sobre a aula 4. E eu tenho certeza que vocês não trouxeram material, né? Ó, vocês trouxeram? Caraca, é que vocês nunca tiraram da mochila, né? Por isso que tá... Ah, então tá bom. Se não, o meu material é o antigo, eu não sei se está na mesma página de vocês, mas o meu é página 32. Vê se confere aí, página 32. Acho que só muda a capa, né? Não sei se é. 32? Isso mesmo, beleza, ótimo. Semana passada, eu enviei para vocês uma tarefa que eu tinha que entregar hoje.
Vocês viram? Como não, gente? Eu fiz aquele negócio Ava lá, Ava não sei o quê. Ela termina hoje, tá? Pessoal aí de Nárnia, termina hoje, tá? Pelo amor de Deus, faz aí. E eu já enviei outra hoje. Que é que só vence na terça que vem. Então, uma semana. É porque eu não enviei nenhuma no primeiro bimestre, eu esqueci. Então eu tenho que colocar... Acho que não tem ninguém assistindo, né? Então, droga. Então, agora eu estou colocando em dia com vocês, tá bom? Então, essa semana venceu uma hoje, aí vence uma semana que vem, aí eu vou mandar a terceira para a gente ficar certinho. Eu não sei se tem horário. Hoje, antes de meia-noite, está valendo. Ah, então beleza. Então, pessoal, não esquece que está lá no Ava, lá, beleza? Para fazer. Ava... Nem sei o nome lá. Ava sai, sei lá, sai Ava, uma coisa assim. Oi. Se o senhor puder parar de apresentar, a gente está te vendo 2 vezes e refletido. Parar de apresentar. Ah, tá. Tá apresentando aqui? Isso. Deu certo? Deu certo? Deu, valeu. Ah, beleza. Não estava vendo o chat aqui. Pronto. Se você parar de apresentar, eu falei, apresentar? Como assim, cara, né? O que eu estou apresentando, né? Será que ele está fazendo uma crítica à minha aula, né? Tipo, professor, para de apresentar aí e começa a aula, né? Tipo, assustei agora. Mas agora eu entendi. Falei, caraca. Tô levando rala ao vivo, assim, já. Tipo assim, no microfone. Professor, aqui é o Edilson, para de apresentar. Aí começa Imagina. Pessoal, vamos lá. Bom, hoje eu quero definir com vocês 4 conceitos importantes. Que são conceitos que vão dar, assim, muita realidade a tudo aquilo que nós vamos falar posteriormente ao desenvolvimento da sociologia. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de raça. Antigamente, então, assim, vamos primeiramente na história. Na história, o conceito de raça era aquilo que definia os tipos culturais diferentes. Então, nós falávamos assim, antigamente, a raça brasileira, a raça tupi-guarani, a raça terena, a raça alemã, a raça... Então, a raça estava sempre ligada ao conceito histórico de tipos culturais diferentes. E como que essas culturas, elas se identificavam. Mas, com o passar do tempo, surge, então, a antropologia. E a antropologia começa a questionar isso e fala, mas como assim? A raça? Porque, na realidade, raça só existe uma. Qual raça? A humana, exatamente. Então, nós temos uma única raça, a raça humana. Essa raça humana, ela se identifica, então, para todas os outros grupos. Então, eu não posso mais usar o termo raça como sendo um termo cultural. Porque, na realidade, o termo raça, hoje, ele é um processo de identificação. Essa ideia de identificação, de que raça que nós estamos falando? Da raça humana. Que aí você pode definir por as formas que essa raça humana já apareceu no nosso meio, né? Então nós temos hoje o Homo sapiens, que é o último que ficou.
mas você vai ter Neandertal, o Australopithecus, você vai ter o Homo habilis, aí você vai ter, por exemplo, né, o Homo religioso, e assim vai. Então, a raça humana se estabelece dessa maneira. E aí começaram a perguntar, tá bom, o que define, então, o sistema cultural? Aí a sociologia veio com a ideia de que todo o sistema cultural é definido pela etnia. Como assim pela etnia? Bom, a etnia, ela define a identidade de um grupo. Como que essa identidade se apresenta para nós? Ela pode se apresentar de várias formas possíveis. Vou pegar um que já dá problema, só para vocês entenderem. Por exemplo, idioma. Idioma define grupos, certo? As diferenças entre idiomas já definem os grupos e a maneira como nós pensamos a sociedade, a maneira como nós entendemos o mundo pelo idioma. Vamos dar aqui um exemplo. O nosso próprio idioma, o português, ele já traz um problema imenso. Por quê? Primeiro, pela divisão entre o português de Portugal e o português do Brasil. O português de Portugal, bem diferente do português do Brasil. O que é bicha em Portugal? Fila. Bem diferente do termo pejorativo que nós utilizamos aqui na sociedade brasileira. Você fala bicha, tem uma outra conotação. Em Portugal, fila. O pão em Portugal, aquele pão francês que nós compramos aqui, que não tem nada a ver com francês, né? Que ele não é francês, não é da França. Mas o pão dito francês, como que é o nome dele lá em Portugal? Cacetinho. É o nome dele em Portugal. Agora esqueci o nome do negócio, calma aí. Já comeu pastel de nata? Pastel de nata. E pastel de Belém? Já comeu pastel de Belém? Aqui a gente come pastel de Belém. Só que lá em Portugal chama pastel de nata. Mas é a mesma coisa. Então, a ideia do idioma já traz um certo dificuldade. Mas a gente nem precisa comparar com Portugal. A gente pode comparar o idioma, o português do Brasil, com o próprio Brasil. Os regionalismos já definem muitas coisas. Imagina a polícia brasileira, a inteligência da polícia brasileira, interceptando uma conversa de WhatsApp aqui do Mato Grosso do Sul, porque eles estão investigando o crime organizado aqui na fronteira do Mato Grosso do Sul. E a conversa do WhatsApp é do professor de filosofia. E aí o professor de filosofia manda para um determinado box lá no Mercadão Municipal a seguinte pergunta. E aí? Chegou a erva? O cara fala, professor, chegaram. Vários tipos. Acabamos de receber uma direto do Paraguai. Vai querer? Separa 1 quilo de cada para mim. Professor, mas recebi 50 tipos diferentes. Não tem problema. Eu vou sair distribuindo isso aí. O senhor vai distribuir? Falei, vou. Então, chegou bomba também. Quer bomba? Quero. 50 bombas. O que a polícia vai achar? Que eu sou o maior narcotraficante daqui. Tá vendendo erva, né? E pior, narcotraficante / terrorista, né? Porque ainda tá comprando bomba. E pelo WhatsApp, né?
O cara do Mercadão, coitado, né? É só fachada, né? A loja dele. Aparece no jornal, professor de filosofia, né? Narcotraficante, né? No Mato Grosso do Sul é preso, com comparsa lá no Mercadão Municipal. A gente está aqui, o que está acontecendo, né? Porque a nossa ideia de erva e bomba é totalmente diferente dos caras conversando isso no Rio de Janeiro, né? Se fosse uma conversa dessa no WhatsApp no Rio de Janeiro, tudo bem, né? Chegou a erva? Chegou. Sobe o morro que tá tudo aqui. Opa. Tem bomba também. Diferente. Bem diferente. Do que aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a gente nem precisa ir muito longe, né? Como que é seu nome? Como? Sérgio. Sérgio. Então fala assim, vou usar de exemplo, tá? De boa. Posso te usar de exemplo? Não tem problema nenhum? E se eu digo assim, o Sérgio é biscate. O que eu estou falando? O que eu estou falando, gente? Ele é assanhado, usando o português, né, mais culto. Ele pratica traquinagens, professor. É um serelepe, né? O que é alguém que pratica biscate? Como que é seu nome? Eu esqueci. Maria Eduarda. Você fala, Maria Eduarda é biscate. Pronto, né? Português claro, né? Mas por que a gente fala isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Porque se eu chegar e falar assim que o Sérgio vive de biscate lá no Sudeste, ou que a Maria Eduarda vive de biscate lá no Sudeste, é diferente. Lá eles vão saber que os dois vivem de pequenos serviços. Como assim pequenos serviços? Hoje ele está cortando uma grama, amanhã ela está de babá, no outro dia ela está de empregada doméstica, no outro dia ela está de assessorista em um determinado lugar, no outro dia ela está naquela semana ela está de secretária em outro. Então ela vive trabalhando em vários lugares e vários serviços diferentes e ela não tem um emprego fixo. Isso no Sudeste é viver de biscate. Aqui nós falamos bico, exatamente. A pessoa faz o quê? Bico. Agora, se eu falo que a Maria Eduarda, aqui em Campo Grande, ela vive de biscate, a pessoa fala, quê? Como assim, professor? Né? Mas já, né? Como assim? Então, bem isso mesmo. Por quê? Porque aqui nós chamamos de bico. Olha só, a mesma palavra com significados, nesse caso, completamente diferentes. E não precisamos sair do Brasil para percebermos isso. É o próprio Brasil sendo, né, Brasil, né? Um negócio muito louco, né? Fui no Nordeste, já contei para vocês do arroz com leite? Não? Fui no Nordeste, aí tinha que ir no restaurante lá, que todo mundo falava que esse é o restaurante top Natal, que não sei o que você vai comer uma carne top, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, vai eu. Eu não gosto muito de frutos do mar, né? Eu não gosto muito de frutos do mar. Tem gente que gosta, então eu não fui naqueles restaurantes de frutos do mar. Eu fui no restaurante lá que o pessoal falou, não, essa aqui tem uma carne, que vem uma carne gigante, assim, e ela não vem crua por dentro, né? Ela vem do jeito que eu gosto. Os caras, não, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Então, fui lá. O acompanhamento da carne era risoto, você podia escolher risoto, arroz branco com batata frita, que aqui foi o que eu escolhi, óbvio, né? Sul Mato Grossense, ou arroz com leite. Aí eu fiquei curioso com o garçom, né? Falei assim, risoto eu sei o que é, né? Arroz branco, batata frita também. Falei, mas como que é esse esquema do arroz com leite? E como que é esse aqui, arroz com leite? O garçom acho que já estava meio cansado de explicar. Como... Aí ele pegou e falou assim, é assim, ó, arroz com leite. Desse jeito, né? Tipo, só faltou pegar um quadro e desenhar para mim, né? Ele é assim, ó, arroz com leite. Eu falei, ah, tá, obrigado, arroz branco com batata frita, tá bom? Em Mato Grosso do Sul, arroz com leite, né? Você faz isso, né? Coloca um pouco de açúcar, canela, vira um arroz doce, né? Você come gelado isso aí depois, né? Tranquilo. Professor, eu acho que seu microfone desligou.
Oi. Voltou aí, galera? Voltou? Valeu. Professor, Beleza. Onde que eu parei com a história? professor, Oi. pode mandar foto do quadro, por favor? Pode. Ah, foto. Alguém pode tirar? Ah, vocês não têm celular, né? Não sei onde está meu celular. Vou tirar. Aguenta aí. Separando a parte que você falou arroz com batata frita. E foi isso. Ah, tá. Por que dividir o quadro, né? Se eu posso escrever assim, né? Só para zoar. Para que fazer certinho, né? Se eu posso, né, bagunçar tudo depois, né? Que desastre, né? Meu Deus. Foi. Ó, mandei a primeira parte, tá? Que ainda vou escrever algumas coisas, aí eu mando de novo depois para vocês. Bom, então eu estava falando, né, do arroz com o leite, que é um processo completamente cultural. Por ser cultural, então é algo que para nós é diferente. Ninguém come aqui, pelo menos eu não como aqui em Campo Grande arroz com leite. Vocês comem? Não, né? A não ser arroz doce, né? Então nem arroz doce você come, né? Também não, né? Então o que acontece? É que são questões culturais que demandam e demarcam a nossa sociedade. Então a etnia, ela é um processo de identidade de um determinado grupo. O idioma é um dos fatores. Só que não só o idioma, né, como eu estou citando para vocês. Podemos ter outros fatores também. Então, por exemplo, todo o processo étnico também é um processo de cultura. Como assim também é um processo de cultura? Ele define o seu comportamento. E esse comportamento está ligado a vários fatores. Por exemplo, está ligado ao fator político no Brasil. Como o Brasil é visto politicamente. Está ligado ao fator religião. Como o Brasil é visto religiosamente. Então, esses comportamentos, essa cultura vai determinando aquilo que nós somos. Vamos dar um exemplo. 2014 tivemos a Copa do Mundo no Brasil. 2016 tivemos as Olimpíadas. Mas para promover a Copa do Mundo e as Olimpíadas, foi feito um documentário no Brasil para mostrar isso para o mundo afora, para que as pessoas pudessem vir ao Brasil. Que documentário foi esse? Vocês lembram? Lembram sim, vocês até assistiram. Foi produzido pela Pixar. Rio, exatamente. O Rio, o desenho Rio. O Rio foi exatamente uma tentativa de mostrar como é o Brasil. E como é o Brasil no desenho? Colorido, samba, carnaval. O primeiro filme, o Rio, passa todo no carnaval. Então, o carnaval, o pessoal dançando, não sei o quê, cantando, não sei o que lá, é toda hora. O Rio passa no carnaval. O 2, eles quiseram inovar, já não estava mais no carnaval. Mas faltava uma semana para o início do carnaval. Lembra que bem no início do filme, do 2, eles estão fazendo audições para uma nova pessoa que vai cantar com eles. Porque o carnaval está chegando, falta uma semana. Então eles estão fazendo audições. Só que aí, volta todo para a Amazônia depois, o filme. Lá na Amazônia, para mostrar a floresta, para mostrar a Amazônia, para tentar, né, fazer com que as pessoas invistam na Amazônia. Bom, tentaram o merchandising total aí com relação à Amazônia. Só que o que aconteceu na Amazônia é que tipicamente as pessoas acham que o brasileiro só faz isso. O que os animais jogavam lá? Futebol. Lembra que as araras jogavam futebol, as araras azuis contra as vermelhas, né? Ficavam jogando futebol lá e defendendo. Então, é como se o Brasil fosse só isso. Como se o Brasil fosse o dia todo jogando futebol, carnaval, samba, mulheres seminuas, mulatas,
dançando o dia todo. É como se fosse isso. E o Brasil é isso. Para o mundo, qual é a capital do Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro. Mas eu já vi em um filme que a capital do Brasil era Buenos Aires. Aham. No filme, a capital do Brasil era Buenos Aires. Tanto que neste filme eles estavam participando de uma competição, um jogo, e quem batesse primeiro na campainha e respondesse a última pergunta, ganharia, então, uma viagem paradisíaca. Uma ilha deserta. E o cara bateu. A pergunta era, qual a capital do Brasil? Ele bateu, Buenos Aires. Caiu os balões, parabéns, vocês vão, não sei o que. Eu falei, quê? Os caras nem pesquisaram na internet a capital do Brasil. Ficou Buenos Aires no filme. Eu fico imaginando o argentino assistindo esse filme. Ele olhando e falando, que? Como assim, né? O que está acontecendo agora, né? Então, imagina, e é isso que o mundo vê. Velozes e Furiosos, Rio de Janeiro. Assistiram Velozes e Furiosos, Operação Rio? Lembra da cena? A cena do cara lá, segurando a arma e apontando a arma pro Toretto. O Toretto fala assim, você tá no lugar errado, cara. Aqui é o Brasil e todo mundo aponta uma arma para ele. Essa é a imagem do Brasil. Como se no Brasil todo mundo andasse armado. Como se no Brasil a vida fosse dessa forma. Então, a cultura define muito a nossa etnia, mas os comportamentos também definem essa nossa relação cultural. A maneira da que a religião é entendida na nossa sociedade também é uma influência cultural. A política também é uma influência do nosso meio. Então, cada maneira que nós entendemos um processo étnico define as relações da nossa cultura. Então, etnia não pode ser vista de uma única forma. Você tem que ver o processo étnico a partir das culturas, da sociedade. Estamos falando de quem? Diego, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, professor de filosofia. Aí você tem você consegue fazer um filtro melhor para entender essa situação. Falar do Brasil é muito genérico. O brasileiro. O brasileiro é por isso que Gilberto Freire chama de mulato de flamboyant, por isso que o Sérgio Buarque de Holanda vai chamar de o homem cordial, por isso que o Darcy Ribeiro vai falar do malandro brasileiro lá dos carnavais do Rio de Janeiro. E é por isso que o mundo olha para o Brasil e vê com certo estereótipo. Por quê? Porque a gente acaba colocando como se todo brasileiro fosse assim, e não é. Porque uma relação cultural étnica é uma identidade de um determinado grupo. Mas você não pode generalizar. Eu gosto de falar do Brasil, por quê? Porque o Brasil ele é realmente um ponto fora da curva nisso. Porque uma coisa é quando você fala de um determinado grupo pequeno. Por exemplo, você vai falar da Itália, que não é um país tão grande, mas é um país relativamente grande, e que tem, né, os italianos do sul, os italianos do norte pensam completamente diferente. Você vai falar da Espanha, vai falar, pessoal, os espanhóis têm a Catalunha, né, tem os bascos, cada um tem uma visão diferente sobre o mundo, sobre a relação. Tanto que os caras querem separar, né, eles querem viver a independência deles. O Brasil, cada região é como se fosse um grito de independência desse. Não é à toa que o Rio Grande do Sul já tentou separar do Brasil algumas vezes, né? Então não é à toa que eles querem viver um país, que eles querem ser um país, porque eles entendem que a cultura deles é um pouco diferente do resto. Então o processo cultural está aí. Bom, com o passar do tempo, nós percebemos então que algumas coisas começaram a acontecer com relação a essa ideia de etnia e de raça. Primeira coisa, genocídio. O que é um genocídio? Genocídio é quando, literalmente, é a morte total ou parcial de um determinado grupo. O genocídio pode acontecer de várias formas possíveis. Por exemplo, o genocídio com relação aos judeus
na Alemanha nazista? Ou o genocídio dos muçulmanos, que aconteceu na Iugoslávia? Massacre de um grupo de muçulmanos entre os anos de 1991 e 2001, na Iugoslávia. Iugoslávia? Tá certo? É Iugoslávia, né? Iugoslávia, eu acho. Procura aí, pesquisa alguém aí pra mim, já que vocês estão com internet, que aqui a gente tá... Como é que escreve? Tá escrito certo? Iugoslávia. Goslávia? É, com O. Com O, né? Então sabia que tinha uma coisa errada. Iugoslávia. Obrigado. Valeu. Então, o massacre dos muçulmanos. Mas, por exemplo, e o massacre dos cristãos também? Cristãos que são perseguidos, por exemplo, na Síria ou no Iraque. Então, isso aqui são genocídios. É uma tentativa de morte total ou parcial em um determinado grupo. Aqui nós colocamos, né, são grupos religiosos, né? Então, judeus, muçulmanos e cristãos. Vocês podem perceber que são as três grandes religiões monoteístas do mundo, né? Que sofreram perseguições. Judeus pela Alemanha nazista, no meados do século XX. Os muçulmanos entre 1991 e 2001. E os cristãos que sofrem perseguição até hoje, na Síria e no Iraque também. Então isso é genocídio. O genocídio é a morte. É a eliminação do corpo do outro. É fazer com que o outro não exista mais. Só que, entre o genocídio, também pode existir algo chamado etnocídio. Dá para a galera ver aqui? Dá. O que é um etnocídio? Etnocídio, então, ela já não é mais a questão da morte em si. Vamos matar o indivíduo, vamos matar o grupo. Mas, na realidade, é substituir a cultura do outro. Vocês podem me dar um exemplo de algo que aconteceu, por exemplo, no Brasil com relação ao etnocídio? Oi? Os colonos, os jesuítas, na tentativa de falar para os indígenas, né, que eles estavam completamente errados, equivocados com o tipo de roupa que eles usavam, o tipo de comida que eles se alimentavam, o tipo de Deus que eles adoravam. Então, os jesuítas tentaram e conseguiram, em algumas tribos, praticar etnocídio. O que é? É substituir a cultura do outro. O que é etnocídio, então? Substituir a cultura seria, então, metaforicamente, você pode usar isso metaforicamente, substituir, como matar a cultura do outro. Metaforicamente, você pode fazer isso. Deixa eu tirar a foto aqui para a galera, completando o quadro agora. Pessoal, chegou para vocês no grupo aí? Confere fazendo um favor para mim. Chegou. O pessoal está fazendo chamada aqui já, olha só. Como sem vergonha. Quer que acabou? Ah, tá, então eles estão certos.
Errado tá. Errado sou eu aqui. É sem vergonha, não. Desculpa, vocês estão certos, tá? Continua fazendo chamada aí. Quem queria falar alguma coisa? Oi. Sim, sim. O processo de globalização, em determinado momento, ele cumpre esse papel do etnocídio. Ele tenta substituir a cultura do outro, né? Ele tenta falar que o outro, se ele não se enquadra nisso, ele está errado, ele está equivocado. Nunca sou eu que estou errado, né? É sempre o outro, né? Essa que é a grande sacada hoje do sistema da globalização. Tranquilo até aqui? Deu para entender esses 4 termos? Raça, etnia, genocídio e etnocídio? De boa, deu para... Professor, Oi. não fica bravo comigo, não, mas isso é sociologia ou filosofia? Sociologia. Obrigadão. Não, relaxa, não fico bravo, não. Sociologia. Só não quero falar com você, nunca mais. Tranquilo, então, gente? Então é isso. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau. Até a próxima aula, se houver próxima aula. Tchau, tchau, gente. Beijão. Até mais, professor. Valeu. Próxima aula, filosofia. Próxima aula legal, nós vamos falar de Deus. Próxima aula nós vamos falar de Deus. O professor gosta de assuntos delicados.